Então, boa noite a todos, que a paz esteja conosco e agora também para o nosso pessoal lá de casa, né? A gente transmite essa palestra, né? Esse momento pelo Facebook e pelo Instagram. Aqueles que quiserem depois rever, né? Rever a palestra, está lá na sua íntegra. Então vamos lá, estamos aqui no Grupo Fraternal Recomeço, no Jordanópolis. Hoje, estamos abrindo as segundas e as quartas-feiras, a partir já deste mês, tentando aí conciliar os trabalhos e fazendo, né? Parece que está indo bem, né? A gente está conseguindo chegar cedo, mas também consegue sair mais cedo, né? Então acho que foi um movimento bom que nós fizemos. E está dando certo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar sobre os celulares, né? Para que a gente possa desligar os celulares. Eu vou seguir a rotina aqui, senão a gente se perde, né? Então, para que a gente possa deixar os nossos celulares desligados, no modo avião, vou desligar, para que não interfira, né? Nos trabalhos espirituais, nas energias que circulam dentro desta casa. É sempre bom manter o silêncio durante e após a palestra, enquanto aguardamos a chamada para o passe. O silêncio, a gente tem que aproveitar o máximo possível, né? Acho que a gente passa o dia inteiro agitado, né? Vai para lá, vem para cá, não sei o quê. E a gente tem que procurar o máximo possível, nesses instantes, se manter em equilíbrio, né? Em silêncio, pensar um pouquinho. Até nós mesmos, que somos os tarefeiros, nós temos que também nos policiar, porque às vezes a gente também fala um pouco alto lá, mas somos normais também, né? Mas a gente procura sempre colocar isso em ênfase para a gente não esquecer. O uso da máscara, ela não é obrigatório, fica a critério de cada um, né? Se alguém tiver com algum probleminha, um resfriado, usa. Se não quiser também, não é obrigatório, tá bom? A gente tem a doação das lãs, que todos já conhecem. A gente faz aí, a gente solicita para que as doações, a gente, através da lã, a gente monta os quadradinhos do amor. É um trabalho que é feito pelo pessoal aqui da nossa casa, e a gente, né, depois costura todos eles, né, e forma uma manta, forma um cobertor para aqueles que estão precisando, né? E o inverno logo já está chegando, então a gente está precisando muito disso. A gente vem pedindo também a questão das doações dos alimentos não perecíveis, tá certo? A gente tem aí, é pouquinho, né? São 16 famílias, mas não é fácil. Não é fácil da gente manter isso, não. Mas a gente até agora não decepcionou ninguém. Graças a Deus, graças a vocês, a todos, né? A nossa união. A gente tem conseguido fazer pelo menos uma sacola bem feita, né? Para a doação dessas famílias que estão muito necessitadas. Eu posso dizer para vocês, são pessoas, são famílias realmente críticas, de extrema necessidade. Viu? É uma coisa que eu fiz questão de não dizer, eles não sabem de onde vêm os alimentos, não sabem que é daqui. Tá? Porque eu acho que a gente não precisa ficar, né, colocando isso. Então, eles sabem que vem uma pessoa aqui com uma Kombi, retira, leva lá para a comunidade e lá é distribuído para as pessoas que estão, né, cadastradas conosco aqui já, tá bom? Então é um trabalho que a gente abraçou, porque realmente a situação não tá legal, né? A gente percebe muita gente aí necessitada, e se vocês quiserem saber, tem até fila para entrar no lugar das que já estão. É triste isso, mas a gente vai fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, né? E vamos lá, quem sabe a gente vai melhorando cada vez mais isso. É um trabalho social. A gente sempre costuma falar da necessidade do Evangelho no lar. Esse é importantíssimo para nós, para a nossa família. Quando nós nos reunimos em família e abrimos o Evangelho no dia e no horário certinho,
a gente já está lá, né, preparado para, já está preparando, está preparado junto com um ser, um espírito de luz que já se posiciona na nossa casa para nos iluminar, nos amparar, nos inspirar, para que aquele evangelho possa alcançar os objetivos da família, principalmente, da proteção do lar contra as interferências externas e internas, né? É importante. A gente cria ali uma egrégora, a gente cria um escudo protetor incrível quando a gente faz o evangelho e protege mesmo, né? Então a gente precisa estar sempre vigiando e orando, não pode esquecer disso, tá certo? Muito bom. Eu acho que com isso a gente encerra o nosso quadro de avisos. Ele é repetitivo, mas necessário, mas de qualquer forma ele é importante porque a gente precisa se manter, né? A gente parou de falar, de vez em quando a gente comenta, nós temos, quem tiver interesse, de se associar a nós. O que é associar? É nos ajudar mensalmente com um valor que cada um possa ajudar, né? Para pagar o aluguel, a limpeza, a água, a luz, enfim, as despesas rotineiras da casa. Então, se alguém puder nos ajudar nesse sentido, também somos muito gratos, tá bom? Então vamos lá. Finalmente, né? Então eu os convido nesse instante a fechar os olhos. Cada um de nós nos acolher da melhor forma possível, descruzando os braços, as pernas, né? Por que a gente tem que estar descruzado? Para nós estarmos receptivos. Quando a gente cruza os braços ou as pernas, nós cruzamos, nós fechamos o nosso corpo. Então, que nós possamos fechar os olhos, fazer um colóquio bem gostoso com Jesus, com a equipe espiritual, a equipe especial desta noite do irmão José, que nos ilumina, que nos ajude, que nos ampare, que nos dê forças para a nossa caminhada. É importante que nós, nesse instante, possamos abrir os nossos corações para que a gente possa, diante de nós mesmos, diante do nosso silêncio, fazer um colóquio ou conversar com os nossos mentores ou com a da espiritualidade e fazer um pedido, fazer o pedido que nós precisamos para um bom emprego, para alguém que esteja necessitado, para que eu possa ter saúde, eu possa ter paz na minha casa, que eu possa melhorar a minha condição, não importa o que a gente possa vir a pedir, mas peçam com carinho e com amor, peçam a Jesus, peçam ao irmão José, para que ele possa nos dar todo esse apoio da qual nós estamos precisando muito. Esse minuto, esses segundos que foram dados, é importante, né, no silêncio, de nós realmente nos abraçarmos com a espiritualidade. Não só nós que estamos aqui, mas aqueles que também estão em casa, que possam, né, receber esta corrente do qual nós montamos nesse instante, de união, de paz, de ternura, de fortalecimento. E assim, Senhor, quando nós nos colocamos a seus pés nesse instante, para dizer-lhe: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então já vamos dar a palavra a Malu, né, que vai fazer uma palestra hoje com o tema... qual é o tema, Malu? A cada um segundo as suas obras. Ótimo, uma excelente palestra. Então vamos lá, Malu, com você.
Só deixa eu perguntar, tem alguém vindo pela primeira vez hoje aqui? Tem alguém que vem hoje? Não? Todos já estão... Então, aproveite. Todos sejam bem-vindos. Não, vou aqui. Acho que tem que abaixar um pouquinho, que eu sou baixinha. Acho que é assim. Dá para ouvir? Vai ter que aumentar um pouquinho só aqui para cá. Você não vai dar esse barulhinho aí, ó. Assim? Isso. Vai pôr mais próximo. Boa noite. Todos bem-vindos. É com alegria sempre que eu faço esse... Mais alto? É com muita alegria que eu passo, né, mais uma vez esse exercício que é um desafio para mim. Eu acho que falar em público é um desafio para todo mundo, né? Todo mundo, mas a gente tem que enfrentar aí, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 18 do Evangelho, a cada um segundo suas obras, que é um item desse capítulo, não é o nome do capítulo. Quando a gente fala em obra, né? O que é uma obra, né? A gente pensa numa obra aí fora, né? Não, aqui a gente está falando da obra aqui dentro, né? A obra que eu tenho para desenvolver na minha vida, no meu dia a dia, né? Nos percalços, nas alegrias, tudo faz parte dessa obra, né? E que cada encarnação a gente vem para levar um pouquinho mais de obras, né? Para que a gente consiga superar o que veio superar e levar alguma coisa, né? Porque às vezes a espiritualidade fala que às vezes a gente vem, volta com mais problema ainda, né? Vem com alguns, volta com mais, né? Espero que a gente consiga pelo menos levar alguma coisa positiva, né? Quando a gente fala dessa coisa da obra, eu vou, me veio à cabeça e o nosso Pai Maior, ele não fica ali atrás de nós, né, nos cobrando ou vendo o que você está fazendo ou não, né? Ele criou leis, né? E eu acho que a lei de causa e efeito, né, a lei de causa e efeito e causa e efeito, mas tem outro, mas eu esqueci agora, que é a coisa mesmo da obra, não é? É você estar fazendo e ter um resultado. Tudo que a gente faz tem um resultado, tudo que a gente faz tem uma consequência. Quando a gente fala na obra, aí a gente já está lá na ação, né? A obra é o final, né? Antes da obra, que eu acho que é muito importante a gente ter sempre em mente isso, antes da ação, o ser humano funciona pensando primeiro, sentindo, porque o pensamento traz sentimento, ou às vezes até o contrário. Eu sinto uma coisa e de repente eu começo a pensar sobre aquilo. Antes de eu executar, desde as grandes coisas até as pequenas, com certeza passou pelo meu pensamento e gerou um sentimento. E isso vai me levar a um resultado, a uma consequência, né, que a gente fala. Quando a gente fala em consequência, para mim me vem em responsabilidade, né? Cada obra minha é minha responsabilidade. É isso que a lei quer dizer. Não adianta você querer terceirizar isso. Eu vou fazer um curso, aí eu mando meu irmão no meu lugar, né? Não, eu não vou aprender nada, é ele que vai aprender, não sou eu, né? A responsabilidade e a consequência é minha, né? É aquela tal história, tudo que a gente planta a gente vai colher. E não adianta plantar uma coisa que ele colher outra, né? Se eu plantar abobrinha, eu vou colher abobrinha, não vou colher tomate. Não tem jeito. Isso é até da física, né? Que também é das leis de Deus, né? Através disso a gente vai ter, para quando a gente está ainda na fase de
pensar em alguma coisa do que eu quero fazer, ou já estou fazendo, e eu estou na fase do pensamento, eu tenho livre-arbítrio. Não é? A gente é livre para escolher e para fazer a coisa do jeito que eu quero fazer. São as escolhas. O meu livre-arbítrio me leva a escolhas. Antes de eu completar uma obra, eu tive uma escolha. Antes, que está aqui, passou aqui pelo pensamento, pelo sentimento. E vai, né, acabar numa obra. Paulo de Tarso falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. O que isso quer dizer? O livre-arbítrio me dá a liberdade de que tudo me é permitido, tudo me é lícito, né? Só que nem tudo é o melhor, não é? Nem tudo que a gente sai fazendo, a consequência vai ser a melhor. Isso é uma coisa que a gente, no dia a dia, né? Porque a gente lê às vezes o Evangelho, uma obra espírita, aquele momento às vezes a gente entende muita coisa, faz sentido, mas não adianta, tem que ser ali, no dia a dia, né? Em cada coisa que eu for fazer, em cada momento da minha vida. A gente tem alguns padrões, né, na vida, que às vezes nos atrapalham, né, na hora de escolher, ou na hora de fazer uma nova escolha. Alguma coisa não está bem na minha vida, eu preciso fazer uma nova escolha, eu preciso mudar. Nós temos muito medo da mudança, todos nós. A maioria de nós tem medo da mudança. A gente prefere ficar naquilo que mesmo que às vezes o resultado não está sendo melhor, né, daquilo que eu estou fazendo. Mas muitas vezes eu continuo insistindo em ficar naquela zona de conforto, porque ali sei lá, eu já conheço a coisa, eu já sei por onde vai, mesmo que eu tenha um resultado ali na minha vida hoje que não está sendo bom para mim, né? Quando eu falo de... Eu estou mexendo aqui, eu estou tampando... Quando eu falo do comodismo, da zona de conforto, às vezes a gente quer, eu li uma frase hoje em dia que fala, a gente quer atingir resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Eu não vou conseguir. Às vezes eu realmente tenho que mudar alguma coisa para chegar a um resultado diferente. O que a gente pode fazer? Existem dicas, né? Eu pus algumas coisas como se fossem umas dicas, né? Ali no dia a dia. O que a gente pode estar fazendo? Usar a inteligência, aí está no pensamento, não é? O Pai Maior nos deu inteligência, uma inteligência que está se desenvolvendo através dos tempos. Eu parar e pensar, e avaliar e analisar como é que está aquela situação e o que eu posso fazer. Às vezes isso já vai me gerar sentimentos, às vezes eu fico incomodado de ter que mudar alguma coisa, mas através da minha inteligência eu percebi que aquilo é necessário, né? Reflexão sobre as nossas falhas, né? Nesse pensamento todo eu vou chegar a isso, não é? Eu vou ver, vou tentar pelo menos perceber, né? O que está bom, o que não está, onde eu estou falhando ou não estou, onde eu tenho que chegar. Autoconhecimento, eu sempre bato nessa tecla. Eu não tenho como viver bem, isso está cada vez mais martelado e dito. Eu não tenho como viver bem e fazer mudanças boas na minha vida se eu não voltar minha atenção para mim. Não adianta eu procurar fora, a solução está comigo. Eu tenho que olhar o que está difícil aqui, que essa situação não anda, ou que né, o sentimento que eu quero mudar eu não consigo mudar, ou uma dificuldade que eu tenho com alguém eu não consigo mudar, está comigo. E eu tenho que, né, me empenhar em né, perseverar todo dia, pensar um pouquinho. O que eu tenho que fazer aqui comigo? O que dá para mudar? Muitas vezes, a gente sabe, na psicologia, muitas vezes a gente não... Às vezes a gente tende a mascarar, não é? A não querer ver determinadas coisas. Mas se aquela situação persiste na minha vida e só me atrapalha,
Nem que eu tenha que procurar uma ajuda. Vai procurar um psicólogo, vai procurar né? Às vezes até uma conversa boa com um amigo, só de você falar às vezes sobre aquilo e alguém te ouvir, já ajuda muito. Você, às vezes, né, dá um insight, dá uma ideia, ou ele pode te dar também, te mostrar alguma coisa. Às vezes a gente precisa disso. Uma coisa que eu coloquei aqui é assim, quando eu quero estabelecer mudanças, e isso não só nas mudanças, o tempo todo, né? Mas principalmente quando eu estou numa dificuldade, que eu quero mudar, que eu quero uma obra diferente na minha vida, aí vem a fé. Ela tem, a fé para mim é como se fosse um pano de fundo, ele tem que estar aqui o tempo todo. Eu tenho que acreditar que existe e eu estou ligada a alguma coisa e que todas as minhas decisões, todos os meus, né, pensamentos, tudo aquilo que eu desejo chegar, essa força está aí para me ajudar. Eu faço parte dessa força, eu tenho que usar essa força. Com isso a gente vai fazendo o quê? Conforme a gente vai estabelecendo que eu tenho alguma coisa que eu quero mudar, ou algumas coisas, eu vou fazendo toda essa reflexão, eu vou fazendo toda essa volta para mim, eu vou fazendo uma construção interior, entende? Eu vou me fortalecendo para chegar à mudança que eu quero, para chegar à obra que eu quero. Sem isso, o outro não vai poder fazer por mim, como eu falei. Eu li alguma coisa, porque a coisa tem que acontecer por aqui, não adianta. Né? Aí eu li alguma coisa assim sobre os apóstolos. Os apóstolos, enquanto Jesus estava aqui com eles, eles agiram e tinham toda a cobertura e tinha toda aquela força de Jesus ali com eles, entende? Quando Jesus se foi, eles estavam sozinhos. Não é? Teve uns que tiveram medo, teve o outro que negou por medo. Porque toda essa estruturação que eles foram tendo com o tempo e chegaram, que nem Pedro chegou a ser, né, o pilar da igreja de Jesus, ele foi construindo dentro dele, lógico, com tudo que Jesus tinha passado para ele, mas aí era ele com ele. Era ele com ele. Ele tinha toda aquela bagagem que ele recebeu, mas ele tinha que fazer alguma coisa com aquilo. E ele foi, né? E todos eles, né? Paulo, né? Todos eles. Aquilo que Jesus passou foi o alicerce para eles construírem, né? O próprio alicerce. Para chegarem onde eles chegaram. Mesma coisa com os nossos filhos. Você tem um filho, você dá toda a estrutura, você dá toda, né? O acolhimento, tudo que ele precisa. Só que ele tem que fazer essa construção. Um dia ele vai para a vida e a mesma coisa. Tudo aquilo que ele recebeu, ele vai usar para fazer, né, o alicerce dele como uma pessoa no mundo, né? Com a construção interior que ele vai fazer às vezes até o final da sua vida. Ele tem que fazer isso com ele. Eu não vou poder fazer isso por ele. Eu dei a base, né? Outra coisa que na questão 851 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz, que é assim, ó: as coisas são responsabilidade nossa ou são fatalidades que acontecem? Isso é uma coisa que a gente pergunta muito, não é? Aconteceu uma coisa na minha vida, sim, né? Que eu não esperava, me desestrutura muitas vezes, e o Espírito de verdade responde o quê? Não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Mesmo que seja uma situação que hoje não faça o menor sentido para você, às vezes a gente se acha até injustiçado, não é? Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Alguma coisa em mim gerou aquilo e atraiu aquilo para mim. Se não é dessa vida, é de outra. A gente tem que alargar esse leque, né? Muitas coisas às vezes não são só daqui.
Eu venho para cá com um monte de carga, de bagagem que eu trago de outras vidas. Então, fatalidade não existe. O que acontece com a gente, acontece porque tem que acontecer e no momento que tem que acontecer. Muitas vezes a gente não concorda com o tempo que as coisas acontecem na vida da gente, não é? Ou a gente quer adiantar, ou eu não quero que aquilo aconteça, mas ela vai acontecer no tempo que ela tiver que acontecer, né? E tudo é um processo de aprendizado. Cada vez, principalmente quando eu passo por uma dificuldade, por uma fatalidade, é um grande exercício. É um grande exercício de aprendizado para nós, né? Como eu falei, dessa estrutura interior, eu estou enriquecendo isso, eu estou fortalecendo a nossa estrutura interior com cada dificuldade que eu tenho. A dor é uma coisa que existe no planeta, ninguém pode negar. A dor está aí, na vida de todo mundo. Ninguém aqui pode dizer que não já passou pela dor. A dor faz parte disso, entende? Daquilo que a gente tem que viver e que faz parte do processo e que faz parte da minha evolução. Agora, o sofrimento é uma escolha. Qual é a diferença? A dor vem, se instala, eu sou envolvido por ela. Agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com esse momento difícil? Aí a escolha é minha. Eu posso escolher sofrer e arrastar isso por muito tempo, como eu posso tentar viver isso de uma forma mais leve. Eu posso aprender, principalmente aprender com aquilo. E eu vou sair mais rico, eu vou sair mais forte, né? E eu vou sair mais estruturado como espírito. Porque não é só aqui, essa aqui que está se estruturando, é o meu espírito que está se estruturando. É ele que está aprendendo, é ele que veio mexer em algumas coisas. E a vida traz todas as situações que eu preciso para sair daqui com aquilo que eu vim buscar, que eu vim exercitar, né? E essa estruturação me prepara não só para agora, né? Eu estou levando isso para a imortalidade. Cada vez que eu desencarno, eu não levo nada material, vai ficar tudo aí. A gente luta tanto por tanta coisa, vai ficar tudo aí, não é? Mas o que eu estruturei aqui, né, como pessoa, como espírito, eu vou levar. E isso faz toda a diferença quando eu chego do lado de lá também. Quanto mais eu estiver mais estruturado, às vezes me empenhando em conhecer mais um pouquinho do que a gente é, do que é o ser humano. A doutrina espírita, eu acho que, para mim, pelo menos, foi o que mais me trouxe entendimento das perguntas mil que eu tinha na cabeça sobre isso. Quem que nós somos? Por que eu estou naquela família? Por que eu vim naquele dia, nasci naquele dia? Por que fulano morreu naquele dia, daquele jeito? Porque são coisas que a gente não controla. Tem muita coisa que eu posso controlar na minha vida, como as escolhas, por exemplo. Mas tem coisas pontuais que a gente não controla. A melhor maneira para fazer as nossas escolhas é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para mim. Se a gente adotar, né, essa maneira de pensar e de agir, as obras são maravilhosas, vai mudar o mundo. Cada vez que eu for fazer alguma coisa para alguém, eu pensar, peraí, se ele estivesse fazendo isso para mim, o que eu ia sentir? Muda tudo. É que muitas vezes, a gente vai muito no impulso, né? Quando eu vi, eu já fiz. Aí entra o nosso psicológico, o nosso emocional, que muitas vezes está totalmente, né, em desequilíbrio e a gente sem controle nenhum desse mundo que é nosso, o nosso mundo emocional. A maioria de nós não tem controle. Muitas vezes é assim mesmo, é no impulso, quando eu vi eu já fiz.
né? Lá na frente um dia eu vou pensar em alguma coisa que eu fiz lá atrás, eu vou ver, nossa, podia ter feito diferente. O que a gente pode fazer para que a gente consiga, né, cada vez mais ter as obras, e as obras que façam diferença, não só para nós, mas para o mundo, né? A gente não está aqui só para se desenvolver. Aliás, a gente só se desenvolve se relacionando. Se eu me enclausurar dentro de uma caverna, eu não vou fazer nada, eu não vou desenvolver nada. Eu posso ficar rezando lá direto. Eu preciso estar no mundo, com as pessoas, nos relacionamentos, principalmente. A gente vem para o mundo através de uma família, é relacionamento. Já começa ali, desde bebê, né? E essa família, ela vai dar o primeiro impulso para que eu vá me estruturando para o resto da encarnação. O que eu posso fazer? Eu pus aqui estudar. Eu acho que estudar é alguma coisa também, que além da gente, o autoconhecimento, às vezes uma meditação, né? Tentar fazer a prece sempre. Eu acho que o estudo é muito importante. Se a gente se empenhar e se determinar, tem muita literatura, né, para ler. Não só daqui, da doutrina, não, tem muita coisa boa aí fora para ler também. De autoajuda, né, esses romances que trazem lições de vida, sabe? É a gente se determinar e achar. A maior desculpa hoje é assim, não tenho tempo. Não dá tempo. Dá, tem que dar, não é? A gente tem que se esforçar e achar, nem que seja antes de dormir 10 minutos. Eu pego um livro, esse livro aqui agora que eu vou ler. Todo dia, 10 minutos antes de dormir, eu leio 2 páginas que sejam. Daqui a um tempo eu acabei o livro. Depois eu faço minha prece e durmo. Uma coisa que os pequenos gestos, né? Porque a obra, quando a gente fala em obra, a gente pensa em coisa grande, em grandes realizações, né? Mas nos pequenos gestos a gente pode estar fazendo pequenas obras o tempo todo. Tem uma escritora brasileira que eu gosto muito, a Cora Coralina, e ela escreveu um trechinho de um livro dela que eu acho muito bonito. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. No dia a dia, toda hora, a gente está fazendo obra. Se você chegar, dar um bom dia, né, pro vizinho no elevador, não é? Para o teu colega de trabalho tá lá meio almoado, você, né, chega e tá tudo bem? Você quer conversar um pouquinho? É obra, tudo é obra. Quando eu saio no trânsito, não xingo alguém no caminho, é obra, não é? Olha que porque hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil, às vezes, não perder, né, as estribeiras no trânsito. Os pequenos gestos, ser grato. Gratidão é uma coisa que a gente devia amanhecer agradecendo, não é? Porque a gente vai gerando, né, uma energia, e essa energia vai me ajudar nas minhas obras daquele dia. Eu saio diferente de casa quando eu faço uma prece, quando eu agradeço pelo dia, pelas coisas que eu tenho. Todo mundo tem alguma coisa para agradecer, né? Não é possível. Por mais difícil que você esteja vivendo aquele momento, alguma coisa difícil. Agradecer tantos momentos bons.
Sim. Porque os difíceis, às vezes, eles ensinam muito mais pra gente do que os bons. Os bons é gostoso, né? É nos ruins que eu vejo a força que eu tenho. É nos ruins que eu me estruturo, né? Mais ainda me fortaleço na vida. Então, é como isso tem a ver com o que eu escrevi aqui, ó. O melhor está sempre acontecendo. Em tudo há o lado positivo. O melhor está sempre acontecendo. Às vezes uma coisa muito ruim está acontecendo na tua vida, é o melhor para você naquele momento. E ali na frente você vai desenvolver alguma coisa que vai ser uma grande obra. Às vezes não só para você, como para outros ao teu redor. O céu e o inferno estão dentro da gente, de todos nós. A gente ainda vive pendendo para um lado e para o outro, não é? E a escolha maior é essa: que lado que eu fico? O que eu cultivo, né? Eu posso fazer da minha vida o inferno, como eu posso fazer da minha vida um céu. Não vai ser o tempo todo céu, a gente sabe disso. Nós somos espíritos ainda que ainda não conseguimos, não estamos num patamar para viver, né, só o bom, né? Mas a gente pode... Fala. O aprendizado você consegue aos poucos ir tirando o bom das situações, o lado positivo das situações. E eu só vou me enriquecendo com isso, né? Isso é bem, a atitude mental é o que é a minha atitude mental, não só mental, emocional, espiritual, é que faz eu fazer a escolha, onde eu quero ficar. Eu quero ficar no inferno ou eu quero ficar no céu? E caminhar. Lógico que vai ter momentos que a gente dá uma escorregada, dependendo do que acontece, quando você vê, mas volta lá. Qual é o meu objetivo? Né? Você traça o objetivo. O meu objetivo é estar bem, né? E é fazer o bem. E é tirar o melhor das coisas. Então, qualquer escorregada que eu der, é só pensar, não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Não vou ficar nessa sensação ruim. O meu objetivo é aquele ali. E vamos lá. E começa de novo. E vai atrás. Já deu a hora. Eu queria encerrar, né, mais ou menos é o que eu tinha para dizer, mas eu queria encerrar. Eu estava pensando, e tem uma oração de São Francisco, a oração mais conhecida dele. Se a gente pensar em cada frase dessa oração de São Francisco, você tem uma escolha de obra para a sua vida. Eu vou ler essa oração para a gente encerrar, tá? Então já faz como encerramento. Como encerramento? Tá? Já que você vai fazer a oração. A gente sempre fala, né, de que depois da palestra, depois da oração, que a gente consiga, sabe, compactar, né, todo um quanto de energia boa de tudo que a gente ouviu, que a gente pensou, daqui, do ambiente, do que a espiritualidade está trazendo para cada um, né? E levar lá para dentro a hora do passe. Leva tudo isso para lá, né? Que só vai enriquecer mais ainda o teu passe, tá? Deixa eu ler a oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que recebemos, e perdoando que se é perdoado, e morrendo que se nasce para a vida eterna. Cada frase dessa é uma obra, não é? É lindo, né? Boa noite, gente. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho e passar a mensagem do nosso mestre, né? Fiquem em paz.